Paz do Senhor, amados irmãos, amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos para mais um comentário da nossa lição. Desta feita, a lição de número 5, do dia 31 de julho de 2016. O assunto da lição é a evangelização urbana e suas estratégias. Evangelização urbana, entendemos as regiões onde estão as cidades e que no nosso país e no mundo onde habitam a maioria das pessoas. Textuário diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus capítulo 11, verso 1. O foco aqui é sobre a palavra cidades. Nas cidades deles, ou seja, nas cidades dos israelitas. Verdade prática. A evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Quando Jesus deu a ordem a seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A primeira citação de Jesus foi Jerusalém, a cidade de Jerusalém, onde os discípulos estavam e onde eles deveriam permanecer até a descida, a chegada do Espírito Santo. Isso nós encontramos logo nos primeiros registros do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, está registrado no capítulo 2, e a primeira mensagem, então, da igreja é pregada por Pedro, ali na cidade de Jerusalém, e as primeiras conversões acontecem a partir daquele momento. Então, Jerusalém foi a cidade onde os discípulos começaram a propagar a mensagem do Evangelho de Cristo, proclamando a ressurreição do Senhor Jesus. Quando olhamos também para o próprio ministério do Senhor Jesus, nós o encontramos por várias vezes entrando em cidades, aldeias, para anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho. As cidades onde ele mais desenvolveu, ou a cidade onde ele mais desenvolveu o seu ministério, foi a cidade de Cafarnaum, a região costeira do Mar da Galileia, também algumas outras cidades citadas na Bíblia, a cidade de Corazim, também a região e a cidade de Betsaida. Lembrando que é algo até interessante, que a grande cidade da região da Galileia naqueles dias era a cidade de Séforis, mas, curiosamente, não há registro algum da visita ou da presença de Jesus nesta grande cidade de Séforis, também na região da Galileia. Isso é muito curioso, porque era a cidade mais populosa daquela região, mas o ministério de Jesus, ele alcançou outras cidades. E, evidentemente, nas suas viagens, ele passou também várias vezes por Jerusalém. Nós temos o relato de Cristo também em Jericó, e por aí vai, outras vilas, outras aldeias e outras cidades. Então nós encontramos na palavra de Deus a importância da evangelização nesse sentido da evangelização urbana. E a igreja, a começar por Jerusalém, ela, após a perseguição que ocorreu depois da morte de Estevão, a igreja, os crentes foram dispersos, segundo o relato do evangelista Lucas, do historiador Lucas, apenas os discípulos ficaram
em Jerusalém, os apóstolos, e os demais foram dispersos, uma grande parte da igreja foi dispersa, e então dali nós temos o registro de Filipe que desce a Samaria, a cidade de Samaria, aquela região, prega Cristo, e em Atos 10 nós encontramos também a pregação em Cesareia, no caso de Cornélio. Temos também em Atos 11 a chegada do evangelho em vários lugares e o relato muito interessante da chegada da palavra também na cidade de Antioquia da Síria. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé e Saulo eles são enviados pelo Espírito Santo através da igreja de Antioquia para a sua primeira viagem missionária, eles então partem, eles descem a ilha de Chipre, depois ao continente, e ali nós temos então registro de algumas cidades por onde eles passam pregando o evangelho. A região de Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e outras cidades alcançadas pelos missionários na primeira viagem missionária de Paulo. Também na segunda e na terceira viagem. Mas é importante pensarmos então na evangelização urbana e suas estratégias. E o comentarista cita aqui acerca das estratégias de evangelismo, estratégias urbanas de evangelismo. Ele cita o caso de Jonas, que foi o profeta que foi enviado por Deus para pregar o evangelho em Nínive, é muito conhecido, e o comentarista faz o comentário, ele cita o detalhe de Jonas ter atravessado, pregado por 3 dias a cidade, percorrendo a cidade por 3 dias para levar a mensagem. Então esse percorrer por 3 dias indica que Jonas ele anunciou a palavra nas principais regiões da cidade, atravessou a cidade e dali por diante a mensagem ela se propagou, porque as pessoas que ouviram transmitiam também a mensagem e a própria palavra chegou aos ouvidos do rei de Nínive. E o restante nós conhecemos. Também a estratégia de Pentecostes, que eu acabei de citar, e também a estratégia dos pioneiros das Assembleias de Deus do Brasil, quando todos nós conhecemos bem, que chegaram no estado do Pará em 1910, e na cidade de Belém, e dali então estendeu-se a obra missionária da igreja, ou o trabalho de evangelização da Igreja Assembleia de Deus, pelo Nordeste, Norte do Brasil, e por aí alcançou todos os rincões do Iapoque ao Chuí, atendeu todo o nosso país. É claro que, citando o exemplo das Assembleias de Deus, mas outras denominações também no nosso país que atuaram e atuam também na evangelização das cidades. Existem até agências missionárias que promovem o chamado missões urbanas, grupos treinados e que se dedicam à evangelização nas regiões mais habitadas, nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. E é assim que nós aprendemos sobre esse trabalho na Bíblia, com a citação de Nínive, de Jerusalém também, que é o ponto que eles citam aqui. Agora, com relação aos desafios da evangelização urbana, há na nossa lição o primeiro desafio, a incredulidade e perseguição, o desafio dos enfermos, o desafio dos endemoniados. O desafio da incredulidade e perseguição, nós encontramos isso muito no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Jesus, inclusive, ele passou por essa situação de incredulidade e perseguição até mesmo na sua cidade onde ele foi criado, onde ele viveu a maior parte da sua vida, a cidade de Nazaré. Nós encontramos que aquelas pessoas não acreditaram em Cristo, não aceitaram a mensagem, não reconheceram em Jesus o Messias. Até tentaram
jogá-lo de um despenhadeiro para que ele então morresse. Veja a situação terrível que Jesus enfrentou em Nazaré. Até mesmo na região de Gadara, quando ele liberta aquele endemoniado gadareno, as pessoas depois chegam lá e pedem para Jesus retornar. Eles não queriam que Jesus ficasse ali. Então ele foi rejeitado, né? O profeta Isaías disse no capítulo 53 do seu livro que ele foi rejeitado. Então nós encontramos isso no ministério de Jesus, ele sendo rejeitado. Perseguido, inclusive, também. Muitas vezes Jesus foi perseguido, principalmente em Jerusalém, que era onde estavam os sacerdotes, onde estavam os principais dos escribas, dos anciãos, e principalmente nos últimos dias do ministério de Jesus, ele tinha que se refugiar em outros lugares, porque a perseguição foi muito grande. Ele só retorna a Jerusalém porque ele deveria concluir ali a obra que ele veio realizar. Então chegou um momento que ele disse para os discípulos, retornemos, vamos para Jerusalém. Não é? Principalmente naquele momento também, onde ele vai ressuscitar Lázaro, ali em Betânia, que era uma vila, uma aldeia, muito próxima de Jerusalém. E até Tomé disse assim, olha, mas vamos então com ele para morrermos com ele. Porque eles sabiam que a perseguição era terrível contra Cristo. Então, durante os 3 anos e meio, aproximadamente, do ministério de Jesus, ele enfrentou inúmeras perseguições e também situações de incredulidade em muitas cidades. Nós encontramos isso. E é interessante também notar que a incredulidade vinha mais por parte dos religiosos da época. É incrível, mas os religiosos, por serem, naquela época, e até hoje, por que não dizer, tão apegados às suas tradições que se recusam a ouvir a voz do Espírito Santo através da mensagem do Evangelho de Cristo. Então Jesus enfrentou incredulidade e perseguição, que também pode ocorrer e ocorre nos dias de hoje, quando vamos anunciar o Evangelho. Nós sabemos, por exemplo, de cidades que, mesmo no Brasil, onde não se pode entregar folhetos em semáforos, onde não pode se entregar bíblias em escolas, é porque existem leis municipais que impedem essa possibilidade e por aí vai. Então nós já encontramos, mesmo no Brasil, que é um país aberto ao Evangelho, à religião, né, que é um direito constitucional, todavia existem algumas leis municipais que cerceiam a proclamação do Evangelho como as igrejas normalmente o fazem. Ou seja, através de distribuição de folhetos em praças, distribuição de bíblias em alguns lugares específicos e também através do uso de aparelhagem de som. Os cultos ao ar livre, que é um trabalho muito antigo das Assembleias de Deus, por exemplo, hoje já caiu um pouco em desuso, mas para se fazer um trabalho com aparelhagem de som, antigamente chegava-se numa praça, numa esquina de uma rua, ligava o equipamento e pregava o Evangelho. O que tinha era uma reclamação, uma coisa ou outra, mas nenhuma privação do ponto de vista das autoridades. Hoje não. Hoje, para se fazer, em alguns lugares, algumas cidades do Brasil nem se permite, e outras você tem que entrar com toda uma papelada, todo um pedido, e aí esperar para ver se vai ser liberado. Então, já se enfrenta no Brasil barreiras para se pregar o Evangelho diante do quadro que antigamente se via. Não é? Então, essa é uma situação que nós ainda hoje, ou nós hoje mesmo, enfrentamos também. Ele fala também dos enfermos, porque nas cidades havia um grande acúmulo de enfermos. E quando eu penso nisso, eu me lembro do capítulo 5 do Evangelho segundo João, que fala do tanque de Betesda lá em Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais movimentada, o centro, né, a capital religiosa da nação, onde ficava o templo. E ali, segundo o relato de João, no capítulo 5 do seu Evangelho,
ele fala da multidão de enfermos que estava ali no tanque de Betesda. Ele conta a cura daquele homem que estava enfermo há 38 anos, que foi curado por Jesus Cristo. Então era muito comum, não apenas em Jerusalém, mas em outras cidades de Israel, encontrar-se muitos enfermos. Outro fato típico, outro caso muito notório, foi quando Jesus chega em Jericó e encontra ali o cego, o Bartimeu, pedindo esmolas, e foi curado por Jesus também da sua cegueira. Então nós encontramos as cidades como centros também de uma região de muitos enfermos. E isso não é diferente nos dias de hoje também, basta você fazer uma visita, não precisa nem entrar, basta você passar perto, na porta de um pronto-socorro, de um hospital, você vai ver ali os inúmeros enfermos, tantos e tantos postos de saúde espalhados e uma multidão de enfermos. Esses hospitais universitários também, aqui na região metropolitana de Campinas, temos, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Unicamp, que é um hospital que serve não apenas a cidade de Campinas, senão várias regiões aqui, várias cidades aqui próximas e até algumas mais distantes. E ali, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver a multidão de pessoas enfermas das mais diversas enfermidades. Eu já estive por várias vezes ali e a gente contempla aquela situação que nos causa tristeza de ver tanta gente sofrendo. E nós sabemos que quando uma pessoa está enferma numa família, toda a família sofre junto. Não é só a pessoa que está doente, senão que toda a família enfrenta isso tudo. E nós, quando fazemos a evangelização nas cidades, como nós estamos envolvidos nela, nós encontramos a situação da enfermidade. E o comentarista ele fala que a igreja deve desenvolver a capelania hospitalar, visitar os enfermos e os moribundos. É verdade, é muito importante. Mas eu acrescentaria que a igreja também deve, principalmente, orar para que curas aconteçam, porque o Senhor Jesus ainda cura os enfermos. E a pregação do Evangelho, ela traz cura para a alma, e se o Senhor quiser, Ele cura os enfermos. Então nós não podemos abrir mão de pregar ainda cura divina, curar os enfermos em nome do Senhor Jesus. Porque quando isso acontece, o Senhor confirma a mensagem de sua palavra e o nome dele é glorificado. É claro que nós sabemos que Deus pode curar todas as enfermidades, mas Ele não cura todos os doentes. Mas se Ele quiser, Ele cura. Então a igreja leva uma mensagem para a alma e leva uma mensagem para o corpo também, porque o Senhor Jesus ainda cura os enfermos e os enfermos estão espalhados pela cidade e o Senhor pode fazer isso. Outra questão aqui do desafio da evangelização urbana são os endemoniados, que eu citei, inclusive, o caso do Gadareno, né, que foi alguém que foi liberto por Cristo, e a igreja na evangelização urbana, ela enfrenta também essa situação de endemoniados. Por quê? Porque a luta da igreja é contra os poderes malignos, os poderes das trevas. Agora, os poderes das trevas, a gente sabe que eles não se manifestam apenas na possessão demoníaca, senão que há uma ação maligna, diabólica, por exemplo, nas regiões urbanas, muito comum, que é as drogas. As drogas é um grande mal de todas as grandes e pequenas cidades. Não é privilégio das grandes, das metrópoles, mas é um problema que envolve inclusive as pequenas cidades e, por que não dizer também, até as regiões, as áreas rurais. Infelizmente, um dos piores males da sociedade moderna chama-se drogas, que tem destruído vidas, destruído famílias e prejudicado e muito a nossa sociedade. E eu creio que nessa ação de drogas, nessa proliferação tão grande das drogas, existe uma ação maligna por trás de tudo isso. Além disso, nós encontramos muita violência nas cidades, mas muita violência. E violência não apenas nas ruas,
mas violência até mesmo dentro das casas, nas vizinhanças. É muito comum a gente ver. Para quem gosta, eu particularmente não gosto, nem vejo, raramente posso ver um pedaço desses programas jornalísticos, se é que pode dizer que são jornalísticos, mas esses programas que exploram as tragédias diárias, as mazelas diárias das pessoas. A mulher que matou o marido que mandou matar a mulher e aquela coisa toda, e fica ali 20, 30, 40 minutos falando só aquilo, e vai e volta só naquilo, para explorar ao máximo uma tragédia dessa natureza. Né? A gente vê isso na TV. Quem gosta de ver, vê isso na TV. Então a violência está espalhada por todos os lugares. Nos semáforos, você não para mais o carro com tranquilidade, dependendo do horário você nem para, você atravessa mesmo. Né? É um perigo, as pessoas para chegar em casa têm que tomar muito cuidado, para sair de noite, para voltar. O perigo da violência, né? Você está às vezes num shopping center, você está se divertindo com a sua família num restaurante ou qualquer outro lugar, e você está correndo risco. A gente está vendo hoje no mundo todo atentados e mais atentados. Paris, por exemplo. Muitas pessoas hoje não têm coragem de viajar para Paris para fazer uma visita porque tem medo. Recentemente agora, em Munique, uma pessoa chega e atira nas pessoas em frente a um shopping center e tantas outras situações, quer dizer, não há segurança nenhuma. Eu vejo nisso tudo uma ação maligna. É claro que há todo um problema social envolvido nisso tudo, mas por trás dessa situação existe sem dúvida uma ação maligna operando e agindo. E também, por que não dizer, a destruição das famílias, com tantos pensamentos, com tantas teorias e filosofias, né, modernas que estão acontecendo hoje em dia, a forma de se ver a família, de se ver o mundo, né, a quebra da família tradicional, tudo isso a gente vê que é um grande desafio nas cidades principalmente. Então a igreja, quando ela vai evangelizar, ela se confronta com tudo isso. Por isso, mais do que nunca, é necessário o poder do Espírito Santo na vida da igreja, para que nós possamos, com esse poder, derrubar e quebrar todas as fortalezas de Satanás. Devemos nos lembrar de Paulo em Efésios 6, quando ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, para combater essas forças malignas. Porque antes de evangelizar propriamente dito, é necessário que o crente e a igreja esteja revestida do poder de Deus. Ponto 3. A lição, ele fala como fazer evangelismo urbano. Ele cita a importância das equipes que fazem esse trabalho, e a maioria das igrejas tem os seus grupos, né, voltados para evangelismo, que atuam nessa área, e é importante que essa equipe seja preparada. Também é importante o estabelecimento de pontos chaves, né, que ocorrem na pregação do Evangelho. E também o acompanhamento do trabalho. Tudo isso a gente vê, por exemplo, no ministério de Paulo. Paulo teve um ministério maravilhoso, mas ele não fez tudo sozinho. Ele tinha umas pessoas que o ajudavam. Além disso, quando a gente vê Paulo no seu trabalho missionário, a gente vê que ele enfrentou também muita perseguição, muito sofrimento por causa da mensagem que ele levava. Mas é interessante também a gente observar que em alguns lugares Paulo só passou rapidamente. Em outros lugares ele ficou muito tempo. Por exemplo, lá em Coríntios, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, anunciando o evangelho ali naquela cidade. Porque quando ele chega lá no capítulo 18 do livro de Atos e começa a pregar, numa noite ele tem uma visão do Senhor Jesus que diz para ele: prega, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele fica 1 ano e 6 meses ali pregando o evangelho. Agora o ministério onde Paulo ficou mais tempo, pelo menos segundo a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, foi em Éfeso. Porque na viagem missionária que ele faz, ele passa por ali, né, na sua viagem missionária, ele passa por ali. Mas na outra viagem missionária que ele faz, ele fica 3 anos em Éfeso. Quando você lê Atos 18, do versículo 18 ao 21, você vê a primeira passagem de Paulo. Quando ele passa a primeira vez em Éfeso, ele deixa ali Áquila e Priscila, né?
e depois ele continua a sua viagem. Mais tarde, na outra viagem missionária que ele faz, ele chega em Éfeso novamente, e aí ele fica 3 anos ali, em Atos capítulo 19, versículo 1, e em Atos capítulo 20, versículo 31, você encontra isso. Então Paulo fica um bom tempo ali pregando a palavra de Deus naquela cidade, e não é à toa, né, que Éfeso torna-se uma igreja extremamente espiritual. E o poder de Deus agiu ali de forma grandiosa naquela cidade, não apenas ali, mas em Corinto também. Já em Atenas, Paulo passou apenas. Em Tessalônica, Paulo ficou aproximadamente 3 semanas em Tessalônica. E mais tarde, depois ele teve que sair de lá, e na sequência da sua viagem, ele até passa por Bereia também, não fica muito tempo ali. E a verdade é que depois ele manda seus auxiliares, por exemplo, Timóteo, né, até Tessalônica, para ver como os irmãos estavam. E o cuidado de Paulo era muito importante, ele dava muita atenção ao acompanhamento das igrejas, porque na maioria das vezes não tinha condição de dar aquele acompanhamento pastoral, aquele atendimento. Mas o fato é que as igrejas foram estabelecidas e, à medida que o tempo ia passando, elas iam mais se fortalecendo ainda na presença do Senhor, servindo a Deus. Por isso que a gente encontra igrejas bem estabelecidas e bem enraizadas nas cidades, através do relato do livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas também, que o próprio apóstolo Paulo enviava às igrejas que ele trabalhou e outras que ele fez questão de enviar as suas epístolas. Inclusive, na capital do império, na cidade de Roma, Paulo não foi o fundador daquela igreja, mas ele envia sua carta para lá, e é uma carta maravilhosa que nós inclusive estudamos no trimestre passado na revista da Escola Dominical. Então Roma também tinha uma igreja muito forte e muito ativa na obra de Deus. Tá? Então é importante que haja o treinamento. Agora, é importante lembrar também que não são as equipes de evangelismo apenas que fazem evangelismo. Eu acredito principalmente nas cidades, no evangelismo feito por cada crente, através do testemunho pessoal de cada crente. Porque toda igreja local tem nos seus membros testemunhas de Jesus que estão espalhados nas indústrias, nas empresas, no comércio, nas repartições públicas, né? Nos hospitais, enfim, em vários lugares. Onde está um crente, deve estar o Evangelho de Cristo. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, para os seus discípulos, essa é a palavra de Jesus. Então, é importante que na evangelização urbana, o papel e a conscientização de cada crente, no sentido de que ele entenda que ele está fazendo parte desse trabalho de evangelização na sua cidade, porque existem lugares que as equipes de evangelismo não conseguem entrar. Por exemplo, um dos grandes problemas, ou uma das grandes dificuldades das cidades é a sua verticalização. Os edifícios tão altos. Quem entra num edifício de apartamento? Só quem mora, ou quem é autorizado a entrar. Os condomínios fechados. Como que uma equipe de evangelização pode entrar num condomínio fechado para evangelizar? Tem jeito, tem que ter autorização, e não é dada autorização para isso. Então isso tudo são desafios. Mas os crentes estão dentro dos condomínios, estão dentro dos edifícios, e ali eles podem, segundo as oportunidades dadas, pregar o evangelho. E também nos seus locais de trabalho. Então é importante que o crente ele viva mesmo a vida cristã, que possa influenciar as outras pessoas através do seu testemunho, porque ele também, cada crente é um canal de Deus para a evangelização da sua cidade. Não pode depender apenas da igreja estabelecida, do templo construído e das equipes de evangelização, porque elas são limitadas na sua função. É importante que o crente, a testemunha de Jesus, esteja presente e avance. E segundo
também a nossa própria lição dos professores, há um registro aqui da situação do mundo, né, na questão dos menos evangelizados, nas regiões urbanas, por exemplo, 62% de todos os cristãos, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em lugares urbanos. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em lugares urbanos, sendo 62% de todos os cristãos. 21% de todos os habitantes das regiões urbanas vivem nas partes menos evangelizadas do mundo. Em 2014, a ONU ela divulgou o índice de pobres de pobreza no mundo e diz que 1,2 bilhão de pessoas vivem com menos de $1,25 por dia. E 2,7 bilhões de pessoas vivem com menos de $2,50 por dia. Então você pega aí, vamos arredondar para $2, ao preço de R$3,50, R$7. Imagine uma pessoa vivendo com R$7 por dia. Isso é uma média, porque é menos que isso ainda. Por isso que esse levantamento da ONU em 2014 diz que 1,2 bilhão vive com menos de $1,25 e 2,7 bilhões vivem com menos de 2,50. Então a pobreza extrema que existe no mundo ainda, e eu me lembro das palavras do Evangelho que diz que aos pobres é pregado o Evangelho. Então, embora existam regiões urbanas, e há nas regiões urbanas esse desajuste social. A gente encontra grandes mansões e às vezes do outro lado da rua tem lá uma grande favela, né? A gente vê pessoas morando debaixo da ponte e a gente vê pessoas andando de carros super importados, caríssimos, e vemos uma diferença social muito grande nas cidades. Então o desafio da igreja é evangelizar tanto os ricos quanto os pobres das cidades, né? E nós temos diante de nós esse grande desafio que a igreja deve cumprir no sentido da evangelização urbana. Mas não nos esqueçamos que cada um de nós pode fazer alguma coisa na sua cidade. Se não pela cidade toda, mas por aqueles que estão próximos de nós, levando o Evangelho a essas pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da Palavra de Deus.